Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer nessa primeira etapa da aula. Hoje eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Então, esse primeiro vídeo nós faremos então atividades do caderno de atividades, tá? Aproveitando também para vocês estudarem aí, né, para o simulado, já que essas atividades, né, são o conteúdo do simulado, tá bom? As questões do simulado é de acordo aí com as questões do corpo humano que nós estudamos, tá? Então, pause esse vídeo, faça as atividades e depois retorne para você fazer a correção. Combinado? Então, após você fazer as atividades, vamos então fazer as correções, né? Questão 1. As células são as menores estruturas que formam seres vivos, sendo consideradas unidades básicas fundamentais. Sobre as células, leia o texto e complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Nosso corpo é constituído por células que podem se dividir, formando novas células exatamente iguais à original. O crescimento do corpo humano é determinado pelo aumento do número de células. Existem vários tipos de células em nosso corpo, e cada uma delas tem uma função. Então, nós estudamos isso, né, meus amores? Vimos que as células são microscópicas, né? Elas são tão pequenininhas que nós não podemos ver a olho nu, mas são elas que desempenham muitas funções dentro do nosso organismo, né? E são elas que formam o nosso organismo, né? Então, nós temos aí algumas palavras em destaque, né? Que são dividir, crescimento, aumento e função. Então, vamos ler as frases e completar com as palavras. O do número de células determina o do corpo humano. Então, como que vai ficar? O aumento do número de células determina o crescimento do corpo humano. B. As células podem se dividir, originando novas células. C. Cada tipo de célula tem uma função, certo? 2. Escolha um tipo de célula encontrado no corpo humano e, com a ajuda de adulto, pesquise sua principal função. Depois faça um desenho que represente a célula que você pesquisou. Pessoal, tem vários tipos de célula, né? Vou dar alguns exemplos aí para vocês, e aí vocês escolhem quais vocês querem fazer, tá? Vou dar 3 exemplos, pegando aqui esse desenho. Essas células vermelhas aqui são chamadas de hemácias. Hemácias, com H, tá? Hemácias. Qual a função, né, dessa célula? É transportar gases, tá? Elas formam o sangue, tá? E sua função é transportar gases. Então, aqui tem o desenho. Então, se vocês quiserem fazer sobre ela, pode, tá? Outra célula aqui, ó, é o glóbulo branco, tá vendo? Ou leucócito. Ele tem a função de fazer a defesa do nosso organismo. Essas aqui são células musculares. Elas têm a função de contração, ajudando no movimento do corpo. Essas aqui são os neurônios, tá? Que são células que fazem parte do nosso sistema nervoso, do cérebro, né? E sua função é receber e transportar informações para todo o corpo.
E tem vários outros tipos de célula, tá, pessoal? Esse aqui é um óvulo, esse aqui é um espermatozoide, esse aqui são células epiteliais, tá? Que fazem parte da nossa pele. Então, se você quiser usar os exemplos que eu dei aqui, pode usar, tá? Vocês devem estar se perguntando, tia, essa daqui? Isso aqui, gente, é a divisão celular, tá? É uma célula que está se dividindo para formar duas novas células. Então, aqui vocês podem usar os exemplos que eu dei, escrever o nome, a função e o desenho, tá bom? Ou se quiserem pesquisar outra também não tem problema. Questão 3. O corpo humano é formado por trilhões de células, com formas, tamanhos e funções diferentes. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. As células são unidades básicas da vida? Sim. A maioria das células pode ser vista a olho nu? Não. As células se multiplicam para que o corpo aumente de tamanho? Sim, para a gente crescer, as células precisam se multiplicar. O conjunto de células com funções específicas recebe o nome de tecido? Sim, nós vimos lá na organização do corpo humano, né? 4. No decorrer da história, o surgimento de novos instrumentos auxiliou os cientistas na construção do conhecimento. O microscópio é um exemplo disso. Então, o microscópio é um aparelho, né, que ajudou e muito na descoberta aí de micro-organismos, de células, né, facilitando então a compreensão de muitos organismos, né? E olha só o que o textinho fala. Você sabia? Os microscópios se modernizaram. Atualmente, o microscópio é um instrumento de trabalho de muitos profissionais, como biólogos, médicos, físicos e até astrônomos. Por quê, gente? O microscópio é um aparelho que serve para aumentar o tamanho, né, do que nós queremos observar. Então, pode ser uma partícula de uma rocha, pode ser um pedaço de uma folha, pode ser células, pode ser tecido, alguns insetos, enfim. O que for muito pequeno e que nós queremos aumentar, né, a visão, né, o modo de enxergar esse material que a gente quer ver, é só colocar no microscópio, que ele, por meio das lentes, vai aumentar, então, a figura desse material. É como se a gente usasse uma lupa, tá? Mas ali nele tem várias lentes que aumentam 300, 100, 200, 1000 vezes, né? Dependendo aí o tipo do microscópio. Ainda que os primeiros microscópios fossem simples, eles foram essenciais para fundamentar o conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos. Por quê? Então, esse aqui, gente, ó, é um microscópio bem antigo. Inclusive, esse daqui, para você conseguir enxergar, você tinha que posicionar diante da luz do sol, que a luz do sol refletia aqui, e aí você conseguia enxergar. Hoje em dia, os atuais já vem com uma lâmpadazinha aqui, ó, que facilita então a gente enxergar. Então é só colocar na tomada, ligar o botãozinho que a lâmpada acende. Por que que tem que ter lâmpada, tem que ter luz? Para poder enxergar, tá? Mas quem faz o aumento das imagens são as lentes que ficam aqui e aqui, tá bom? Então, por que que os microscópios foram essenciais, né? Para ajudar aí no conhecimento dos seres vivos. O microscópio, gente, ele possibilitou, né, a visualização de estruturas muito pequenas, né, que formam os seres vivos. Os micro-organismos também. E essas células, esses micro-organismos, sem a ajuda do microscópio, não poderiam ser enxergados, visualizados, certo?
Letra B. Considerando que ter hábitos de higiene, tomar vacinas, previne a transmissão de doenças causadas por micro-organismos, escreva uma frase usando as expressões em destaque. Eu li mais pausado porque eu achei que essa questão estava relacionada ao assunto que nós vamos estudar ainda, mas não. Tem a ver, mas não é relacionado tão diretamente, que são sobre as doenças causadas por micro-organismos que a gente ainda vai estudar. Então, as palavras são invenção do microscópio, transmissão de doenças, vacinas, descobertas dos micro-organismos, hábitos de higiene. O que a gente pode fazer com essas palavras, gente? Qual frase que nós podemos formar? Eu vou falar algumas aqui, tá? Aliás, uma frase, mas não significa que você tem que fazer igual, é apenas uma ideia, tá bom? Para você fazer a sua frase. Então, vou fazer o seguinte: com a invenção do microscópio, aliás, a invenção do microscópio permitiu a observação dos micro-organismos, ou permitiu a descoberta, né? Aqui é a descoberta dos micro-organismos. Estes podem causar transmissões de doenças. Que podem ser evitadas por meio de hábitos de higiene e vacinas. Certo, pessoal? Ou se você quiser escrever outro tipo de frase colocando essas mesmas palavras, também pode, tá? 5. Leia as informações e identifique o nome dos diferentes tecidos que formam o corpo humano. Depois encontre-os no caça-palavras. Então, vamos lá. Letra A. Tecido formado por células nervosas. Que tecido é esse, gente? Nervoso. É o tecido que faz parte lá do nosso cérebro, da nossa medula espinal, tá? Dos nossos nervos. Letra B. Tecido que reveste a pele e o interior de órgãos ocos. É o tecido epitelial, aquele tecido que tem a função de revestir, né? C. Tecido formado por células musculares. Muscular. D. Tecido que forma diferentes partes do corpo, como o sangue, os ossos e a gordura corporal. Conjuntivo. Então, as palavras que vocês vão buscar aí no caça-palavras são nervoso, epitelial, muscular e conjuntivo, certo? Aí embaixo aqui tá falando pra gente relacionar, né, os diferentes tecidos do corpo humano à imagem que corresponde ao local onde são encontrados. Para isso, escreva as respectivas letras A, B, C e D nos quadrinhos. Então, de acordo com os tecidos que nós achamos aqui, nós vamos colocar aqui, tá? Então, esse daqui tá mostrando o que, gente? Tá mostrando a pele, né? Então, a pele é um tecido epitelial, letra B. Aqui tá mostrando tecido muscular, então, letra C. Aqui tá mostrando os ossos. Os ossos são formados por um tipo de tecido chamado tecido conjuntivo, então, é a letra D de dado.
Aqui está mostrando o nosso sistema nervoso. Então, é o tecido nervoso, letra A. E para finalizar a nossa atividade aqui hoje do caderno de atividades, vocês vão precisar então aí de caneta, aliás, caneta não, tesoura e cola. Recortem e colhem nos espaços corretos. Por exemplo, gente, tudo começa com célula. A célula forma um tecido. Conjuntos de tecido ali formam um órgão. Vários órgãos formam um sistema. E todos os conjuntos de sistema formam um organismo. Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, é só vocês recortarem e colarem nesta ordem que eu indiquei para vocês. Tá bom, meus amores? Agora, gostaria que vocês assistissem a segunda aula de hoje.